Pessoal, vamos trabalhar nessa videoaula termos referentes a condicionais. Para que a gente consiga entender o if else, else if, switch case, que são todos estruturas voltadas para condicionais, a gente se faz necessário a gente entender operadores. Tá? Então, por isso que nesse slide eu trouxe para vocês alguns operadores. Antes de mais nada, você tem que ter a ciência de que o computador, a partir do momento que ele faz uma comparação, ele só te responde, só tem duas respostas que ele pode te fornecer. Se aquela comparação é verdadeira ou se aquela comparação é falsa. Mediante isso, a essa resposta, aí minha condicional ela vai ter o ciclo dela ocorrendo ou não. Se a resposta é verdadeira ou se a resposta é falsa. Então, por exemplo, aqui, numa comparação eu tenho que ter dois valores, e esses valores eu tenho que ter o operador de comparação entre esses argumentos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um comparador de igualdade, onde ele verifica se o argumento 1 é igual ao argumento 2. Aqui nós temos o operador de diferente, onde ele verifica se o argumento 1 é diferente do argumento 2. O operador de menor igual, maior e maior igual. Alguns exemplos de operadores aqui para vocês. Aqui vocês conseguem observar de uma maneira mais clara o efeito da comparação e a resposta que o meu computador poderia fornecer. Analisando esse código aqui, qual seria o valor apresentado na tela dessa variável chamada result do tipo booleana, bool? O que ocorre aqui? Result ele vai receber a comparação entre value 1 e value 2. Qual que é o operador dessa comparação? Se value 1 é maior ou igual a value 2. Aí nós temos que imaginar quais são os valores atribuídos nesse momento para value 1 e value 2. Se a gente observar aqui na parte superior, declaramos value 1 e já atribuímos valor 0, value 2 já atribuímos valor 0. De tal forma que nesse momento aqui da comparação, value 1 vale 0 e aqui também vale 0. Então, 0 é maior ou igual a 0? Sim, essa comparação é verdadeira. O 0 não é maior, porém ele é igual. Então, 0 é maior ou igual a 0. Então, essa comparação ela é verdadeira. De tal forma, se eu fazer a impressão dessa variável result no meu console, eu vou ter lá o valor verdadeiro, né? True, ou representado pelo número 1. Quando for o número 1, igual apresenta aqui, é true. Se ele apresentar valor 0, nós estamos falando de false. Então aqui vocês observam que é um exemplo de código que vocês podem estar desenvolvendo aí, onde mostra a resposta do meu computador mediante uma comparação. Ele vai sempre responder ou 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Dito isso, pessoal, entendemos os comparadores e vimos como o computador responde mediante uma comparação, aí nós entramos na condicional propriamente dita. A condicional if, ela tem essa topologia aqui. Iniciamos com a sintaxe if, que é se essa comparação for verdadeira, faz o que tem dentro aqui no corpo da minha condicional. Então, olha que interessante. Ó. If se value 1 for maior ou igual a 120, eu poderia aqui, importante falar, poderia ter uma outra variável aqui, poderia ter o próprio valor, como é pontuado aqui nesse exemplo. Existem várias estratégias que eu posso utilizar aqui para que haja a comparação. Então, o computador pergunta assim, no código, se value 1 for maior ou igual a 120, atribui a essa variável o caractere A. Simples assim, é dessa forma que funciona a minha condicional. No entanto, essa condicional ela pode ser escrita de diversas
maneiras, várias arquiteturas, várias topologias. A gente vai estar vendo algumas delas aqui nos próximos slides. Aqui nós temos a condicional if-else. Olha que legal. Então, inicialmente aqui no nosso código, fizemos a declaração de 3 variáveis, x, y, z, todas do tipo int. E especial para x foi atribuído o valor 3, né? Então, inicialmente, quando esse código for executado, será feita essa ação. E aqui nós entramos no nosso if-else. O que é o if-else? O if ele pergunta se essa comparação for verdadeira, faz isso. Caso não for verdadeira, o que ele faz? Faz o que tem dentro de else, que é isso. De tal forma que, inicialmente aqui ele pergunta se x for igual a 2, ou seja, é um operador de igualdade, carrega a variável y, né, atribui a variável y o valor 6. Se essa condição aqui, daí o nome condicional, né? Se essa condicional aqui, essa condição não for verdadeira, ele não executa o que eu tenho abaixo do if e executa o que eu tenho dentro de else. Então aqui você tem uma maneira de usar uma condicional tanto para a comparação quando ela for verdadeira, né, for true, então quando ela é verdadeira, executa o que está abaixo do if, ou se ela for falsa. Então, daí, quando ela for falsa, executa o que está abaixo do meu else. O que difere dessa topologia para essa aqui, que essa topologia aqui apenas mostra se a condição, né, só executa alguma ação se a condição for verdadeira. Então, observe aqui que se essa condição aqui for verdadeira, executa a instrução que eu tenho abaixo. Já na outra, eu já tenho a possibilidade de executar uma instrução quando for verdadeira ou executar uma instrução quando for falsa. Ok? Bom, o if-else, nem sempre você, quando a condição é verdadeira ou quando ela é falsa, você executa apenas uma instrução. Às vezes você precisa executar várias outras instruções, não apenas carregar uma variável um determinado valor. Você pode imprimir na tela, pode executar uma operação matemática e assim por diante, de tal forma que podemos escrever, né, representar o if-else de uma forma diferente. O grande detalhe que diferencia do slide anterior é que entrou as nossas chaves. E essas chaves delimitam o espaço onde eu vou colocar as instruções caso a minha condicional for verdadeira. Então, se o meu if, se x, essa igualdade, for igual a 2, então ele vai executar essas duas instruções. Eu só consigo executar duas ou mais instruções se eu tiver a presença das chaves. Se eu não tiver essas chaves aqui, obrigatoriamente eu só posso pôr uma instrução. Okay? Normalmente, os programadores, quando já utilizam uma condicional, já atribuem chaves, independente se vai utilizar uma ou mais instruções dentro dessa condicional. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, você usa para o else. Está vendo aqui? Ó? Também delimitei o meu else por chaves. Isso daí representa o quê? Que eu consigo trabalhar com mais instruções dentro do else. Então, executando esse código, esse if vai verificar essa comparação, essa condição aqui. Se essa condição for verdadeira, executa o que está abaixo do if. Se caso a condição for falsa, essa condição não for verdadeira, executa o que está dentro do else. Bom, e se eu tivesse mais códigos aqui na parte inferior, dentro da minha rotina principal main? Vocês imaginem o seguinte: executou o if, o que for verdadeiro é executado e continua executando as próximas instruções ao longo do seu código. Se minha condição for falsa, vai executar o else, ele pula as instruções aqui da parte verdadeira, executa meu else e, após isso, continua executando as instruções que eu tenho ao longo do meu código.
ok? Bom, então aqui eu mostrei para vocês o if e o if e else. Existem outras estratégias? Existe. Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar o if e else de uma maneira em cascata, ou seja, um if e else dentro de um if e else. Olha que interessante. Então aqui inicialmente declarei algumas variáveis, né? E aqui eu começo a utilizar as minhas condicional. Eu delimitei essas duas condicionais com esse retângulo aqui, né, essas linhas pontilhadas vermelhas, para que vocês consigam visualizar melhor. Olha que interessante. Aqui entra no primeiro if, esse if pergunta se x é maior que 2. Se x for maior que 2, ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai trabalhar essas instruções que eu tenho logo abaixo dele. Caso essa instrução não for verdadeira, ele já cai nesse else. Aí ele vai trabalhar essas outras instruções que eu tenho dentro de else. Mas fique atento ao seguinte: quando o if meu for verdadeiro e que ele executa essas instruções aqui, observe que ele vai verificar uma outra condição. Ó, x é menor que 2? É. E y é maior que 8, então eu estou dando duas condições para que ele possa analisar. Se caso esta condição for verdadeira, ele executa esta instrução aqui. Caso contrário, ele vai executar esta instrução. Mas para que ele execute esta ou essa, ele depende de uma condicional anterior, que é x tem que ser maior que 2. X sendo maior que 2, aí ele entra nessa outra condicional if else e pergunta novamente uma segunda condição, de tal forma que, caso for verdadeira, executa essa instrução, caso for falsa, executa essa outra. Isso tudo ocorre se essa comparação for verdadeira, se essa condição for verdadeira. Se ela for falsa, já cai aqui. E quando cai no false, ele verifica novamente uma nova condição. Por exemplo, se y é menor que 8. Se essa condição for verdadeira, executa essa instrução. Caso for false, executa essa outra instrução. Olha que bacana. Então eu posso utilizar uma topologia onde eu utilizo if else dentro de estruturas if else, e ali eu consigo fazer várias perguntas antes de executar uma instrução. Então, por exemplo, faço essa pergunta, tendo sucesso na pergunta, ela sendo verdadeira, faço outra pergunta. Posso parar por aqui com as perguntas? Não posso. Não necessariamente, eu posso continuar com outro if aqui e usar quantos ifs eu achar necessário. Só um detalhe que vocês têm que ficar atento, que vocês utilizando if else dentro de estruturas após estruturas, né, dentro de corpo de blocos if else, dentro de blocos if else, tomar cuidado em não se perder, né, na questão assim de interpretação das perguntas, aonde está a pergunta hierárquica maior, depois a menor e assim por diante. Então vocês têm que tomar esse cuidado. A mesma coisa ocorre com o else, ok? Essa daqui é uma condicional usando if else, só que dentro de if else eu posso fazer mais perguntas também. Muito bem. Existe aqui o else if, então ele não é if else, é else if. Essa aqui já é uma outra condicional que a gente chama de condicional em cascata. E de certa forma é até mais lúdico a apresentação desse tipo de topologia aqui. Então olha que interessante. Eu adicionei aqui, declarei umas variáveis inicialmente e aqui está a minha condicional propriamente dita. Olha como que funciona. A primeira pergunta começa com if. Se x for igual a 0, já executa essa instrução. O que eu tenho aqui não é executado mais. E se eu tiver mais instruções que estejam fora do if else, vai ser executado normalmente no meu código. Agora, se essa comparação aqui não for verdadeira, aí sai desse if e vai para o próximo else if.
Aí que está o detalhe, ó, entrou else if. Aí ele verifica a minha segunda comparação, se x é igual a 1. Ótimo. Se for igual a 1, executa essa instrução. E quando ele executar essa instrução, ele não analisa mais nada que tem aqui embaixo. Ele sai desse else if e continua executando as minhas instruções do corpo do meu código na rotina main normalmente. Caso essa condição aqui, x igual for false, ele cai para o próximo, também para cá. Então aqui já foi false. Já não vai, nesse loop aqui, já não vai executar essa instrução. Então cai na próxima else if e pergunta novamente. Só que a pergunta já é diferente. Ó, se x é igual a 2. Se for, faz isso. Né? E caso contrário, se não for, sobra essa última instrução. Então, olha que interessante. Eu fiz 3 perguntas. Se nenhuma dessas 3 perguntas for verdadeira, a última vai ser executada de qualquer forma. E caso alguma delas for verdadeira, vai executar a instrução que está dentro do corpo daquela pergunta. Então, no caso aqui, essa instrução está dentro do corpo de if, essa instrução está dentro do corpo de else if, desse else if, e essa instrução está dentro desse corpo else if. Então, nesse código que vocês estão observando aqui, se eu fosse imprimir no meu console o valor da variável z, qual o valor que seria? Então vamos analisar aqui rapidamente. Ó. Declarei as 3 variáveis x, y, z, né? E atribuí a x o valor 3. Então aqui no primeiro if, ele pergunta, x é igual a 3? Não, x é igual a 0? Não, aqui é falso, porque x vale 3. Então, isso daqui já não ocorre mais. Pula esse if. Aí vai para o segundo. Ele pergunta se x é igual a 1. X é igual a 1? Não, x vale 3. Então, isso aqui não ocorre nada. Vai para o próximo. Ele pergunta, x é igual a 2? Opa, x vale 3. Então, não, essa condicional aqui é falsa. E aí, como eu não tenho mais nenhuma pergunta, obrigatoriamente ele vai executar a condição else aqui, que sempre vai ser a condição falsa. Nenhuma dessas situações foi verdadeira, então ele executa a última. Okay? Esse é a nossa condicional else if. Nós temos também uma condicional chamada switch case. Essa condicional eu gosto muito dela particularmente porque tem uma estrutura bem lúdica. Eu consigo utilizar ali, pelo menos para embarcados, de uma maneira bem prática e objetiva. Quando eu falo embarcados, estou falando, por exemplo, aplicar no controlador ou uma estrutura ali de verificação de condição, né? No caso aqui, usando switch case. Bom, como que funciona essa estrutura? Então aqui inicialmente eu tenho uma variável declarada e eu solicito um valor para essa variável. Né? A entidade sim, ou seja, o meu console vai pedir para eu inserir um valor. A partir do momento que eu digitar o valor, olha aqui que interessante. A instrução switch pergunta, ó, que valor que você digitou? Aí eu vou entrar com um determinado valor. E esse valor está atribuído aqui, ó. Tá vendo? Então, o valor que eu tiver dentro dessa variável valor case vai ser a referência para eu poder localizar qual que é o caso que vai ser executado. Então, por exemplo, se eu digitei valor 1, ele vem aqui direto no case 1, executa a instrução que eu tenho aqui, que no caso é imprimir texto, dá um break desse switch, saio desse switch case e continuo executando as minhas instruções normalmente que estão fora do switch. Se caso o valor digitado for 2, essa parte, esse primeiro caso é pulado e ele vai para o caso 2, executa a instrução que está no caso 2, dá um break, sai do switch e continua executando os códigos que eu tenho aqui na minha rotina main normalmente. Se caso eu coloquei valor 3, o que ele faz? Ele vem aqui
o valor 3 pula o caso 1, pula o caso 2, 3 é o valor que ele vai ter como referência lá, de tal forma que ele vai executar o case 3. E ele executa as instruções, dá um break e sai fora do meu switch e executa as próximas instruções que caso eu tiver no meu código. Então, deixa eu só dar uma limpada aqui. O switch case é uma estrutura bacana porque eu posso fornecer o valor que eu quero e automaticamente ele vai pegar esse valor aqui nessa variável, usar como referência e achar o case referente àquele valor. Então eu posso ter quantos cases aqui? Quantos eu quiser. E coloco aqui case 10, ele vai achar lá o case 10 e vai executar a instrução do case 10. Eu coloquei aqui nessa variável 5, ele vai achar lá o case 5 e vai executar as instruções do case 5. E as instruções anteriores ele vai executar? Não vai executar. Vai executar apenas as instruções daquele case. Ok? Pessoal, então aqui são algumas arquiteturas envolvendo condicional. Eu falei para vocês somente de if else, else if, e agora eu falei switch case. Vamos para o nosso ambiente de desenvolvimento, no caso aqui eu estou utilizando NetBeans, para que a gente consiga visualizar melhor essas estruturas condicionais. Bom, vamos lá. Então aqui eu já tenho meu NetBeans aberto, tenho que ter inserido, incluído a biblioteca IOStream para trabalhar com fluxo de dados e ter usado aqui o namespace, ok? E declarado a função principal main. Tudo bem. Então aqui nós vamos executar alguns exemplos aqui envolvendo as condicional. Então nesse primeiro momento aqui, por exemplo, eu vou declarar uma variável bool chamada x, tá? E aí vou mandar essa variável x receber uma comparação. Qual que é a comparação? Se 3 é maior que 4. Exemplo simples. E aí, vou imprimir na minha tela o valor que eu tenho dentro de x. Dá um play aqui. Exato. Aí, ele me mostrou 0. O que eu quis mostrar aqui para vocês? É naquele primeiro slide mostrando sobre como o computador responde uma comparação. Então ele verificou aqui, se 3 é maior que 4. Não é maior que 4. Ele é menor. Então, a x é atribuído o valor falso. Qual que é o valor que representa falso? 0. Se caso aqui eu mudasse o argumento, colocar 5, 5 é maior que 4, aí eu tenho uma condição que ela é verdadeira. Então, dando play aqui, o meu computador ele vai ter que responder valor 1, que representa verdadeiro. Okay? Então, é dessa forma que o computador entende as comparações. Dito isso, vamos utilizar aqui agora o primeiro if nosso. Então, vamos declarar duas variáveis aqui. Uma variável chamada x e já atribuí o valor 2 para ela. E uma outra variável chamada y e atribuir o valor 4, ponto e vírgula. Então eu estou aproveitando a mesma linha para declarar aí duas variáveis. E aqui eu vou verificar uma condicional, se x é menor que y. Aí, se x for menor que y, eu vou imprimir na tela string verdadeiro, só para mostrar para vocês. Ok? Beleza. Quanto que vale meu x? 2. Y vale 4. Então, 2 é menor que 4? Sim, ele é menor que 4. Então, teoricamente, essa condição vai ser verdadeira, vai ser true. Então, ele vai executar a instrução que eu tenho logo abaixo do meu if. Deixa eu executar aqui.
mostrou verdadeiro. Se caso aqui atribuísse um valor aqui maior, é onde eu vou analisar, meu código vai analisar o valor de x, que é 5, é menor que 4, né, que é o valor de y, essa condição aqui já vai ser falsa. Então, aqui não pode ser executado. Vamos dar um play aqui para ver. Olha lá, não foi executado, porque a condição não é falsa. Então, eu vou colocar aqui uma outra instrução, por exemplo, um code, só para mostrar para vocês, teste aqui, ó. Para mostrar para vocês o seguinte: a condição sendo falsa ou verdadeira, né, se ela for falsa, não vai executar essa instrução. No entanto, as instruções que eu tenho ao longo aqui do meu código, na rotina principal, vai ser executado normalmente, porque está fora do meu if. Essa instrução não tem nada a ver com o meu if aqui. Como as instruções dentro da rotina são linear, né, linha após linhas, então observe que essa condição sendo verdadeira ou falsa, vai ter, assim que eu sair dela, as próximas instruções que eu vou ter vai ser executada. Então, vou dar um play aqui. Tá? A condição aqui continua sendo falsa. Então, ele não verdadeiro, né? Não mostrou na minha tela verdadeiro, porém mostrou os testes. Mostrando para vocês que, saindo do meu if, os demais instruções que tiver aqui são executadas normalmente. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar meu else. Então, ali é apenas o if. Agora, eu quero que, se caso a condição lá na parte superior, essa comparação for falsa, execute essa instrução. Aí entra o nosso else. Se for verdadeiro, executa a instrução que está logo abaixo do if. Tá? Deixa eu apagar esse teste aqui e deixar apenas o if else aí para vocês. Tá aí. Então, por exemplo, 5 é menor que y. Não, 5 é maior que y. Então, 5 é maior que 4. Então, essa condição vai ser falsa e vai executar o que eu tenho dentro do meu else. Vou dar um play. Olha lá, ele errou porque eu esqueci o ponto e vírgula aqui. Vou dar um play de novo. Pode esquecer esses pontos e vírgula. Olha lá, mostrou falso. E se a condição fosse... Vou colocar aqui como uma comparação para colocar a condicional ser verdadeira. Então, x é maior que y, 5 é maior que 4. Sim, a condicional é verdadeira. Então, ele vai executar o que está abaixo de if e não executa em else. Vou dar um... Olha lá, verdadeiro. Ok? Muito bem. Eu posso utilizar também o else if. Então, por exemplo, aqui eu pergunto se x é igual a 1, por exemplo. E aqui eu vou colocar sobre... Vou mandar imprimir, se caso for verdadeiro, mandar imprimir a letrinha A, só para a gente saber que executou essa instrução. Aí eu posso pôr um else aqui e mostrar uma outra condicional para ele. Se x é igual a 2, se for, vou mandar imprimir letrinha B, só para a gente ver qual else if que foi executado. Posso pôr mais um else if. Agora comparando se x é igual a 3. Né? Aí eu dou um quote e mando mostrar a letrinha C. Caractere C. E por fim, se caso nenhuma dessas condições for verdadeira, ele executa meu else, que é falso.
Eu vou atribuir aqui para o meu x, vou colocar aqui o valor 3. Então, teoricamente, essa condição vai ser verdadeira. Então, o meu console vai ter que ser mostrado o caractere, né, para C ali. Vou executar para ver. Olha lá, C. Vou colocar o meu x valendo 1. Olha lá, mostrou a letrinha A. E vou colocar meu x agora que não se adequa em nenhuma dessas comparações aqui. Vou colocar valendo 5 aqui. Então ele não vai ser nem 1, nem 2, nem 3, né? Então a única situação que vai sobrar é executar essa instrução aqui no nosso else. Mostrou false. Então esse é o nosso else if em cascata, que vocês podem estar utilizando para ver comparações. As comparações, pessoal, vocês podem comparar entre duas variáveis, tá? No caso aqui, eu anteriormente fiz entre x e y. Pode comparar uma variável em relação a um determinado valor. Pode usar qualquer operador de comparação maior, igual, diferente, menor. É a critério da lógica que você está usando. Também é possível, vocês têm no e-book ali, então vocês podem estar fazendo a leitura com calma, utilizar aqui nas comparações o operador E. Então, por exemplo, aqui, se x for igual a 5 e y for igual a 4, então eu posso colocar duas condições aqui para ele poder analisar no meu if. Ele executa essa instrução. Então eu vou executar aqui para que vocês consigam ver. Ó, executou, mostrou a letrinha A. Então aqui, x tem que ser esse valor 5 e y tem que ser valor 4, porque nós temos aqui o operador E. Então no caso aqui, se o meu y é igual a 3, o que acontece? Ele vai mostrar o quê? Vai mostrar false. Vamos ver se é false. Ele mostrou false. Por que ele mostrou false? Porque aqui eu preciso que as duas condições sejam verdadeiras, tanto para x como para y, por conta do operador E. Né? Como aqui não tem as duas verdadeiras, ele sai, vai para esse else if, também é falso, vai para esse outro, também é falso, e executa o último. Aqui, no lugar do E, também tem um outro operador, que é o OU. Tá? Como que é o operador OU? Também bastante útil. Então, as duas barras na vertical, né? Só. Esse aqui é o operador OU. Então, ele verifica x ou y. Qualquer um dos dois que for verdadeiro, ele executa essa instrução. No caso aqui, eu tenho x valendo 5. Então, aqui vai ser verdadeiro. Já y vai ser falso. Vamos ver se ele vai executar essa instrução aqui ou se vai executar essa instrução aqui conforme a simulação anterior. O que ele apresentou de erro aqui? Tá tudo certo, vamos executar de novo. Operador OU. Lá, mostrou. Deve ter dado algum erro ali na hora da simulação, da execução. Então, olha aqui. No operador OU, ele verifica essa condição e essa condição. Qualquer uma das duas que for verdadeira, no caso aqui a única que eu tenho verdadeira é x, a outra é falsa, então aí ele executa a instrução que está logo abaixo. Okay? Você poderia colocar mais variáveis para poder comparar, como fazer condicional, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo de duas, mas vocês podem estar utilizando mais variáveis para poder fazer essas condicionais. Bom, muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês switch case. Tá? Então, deixa eu colocar aqui criei uma variável chamada aí x, vou atribuir o valor 1 aqui. Tá? Aí iniciamos a nossa estrutura switch case.
Aí dentro do parênteses é o valor. Então no caso aqui eu vou digitar um número. Vou colocar aqui valor 3. 2, por exemplo. Aí eu começo a fazer os nossos cases. Então case 1, 2 pontos. O que eu faço no case 1? Vou dar um quote ali, né? Para imprimir algo para a gente ver. Quote, colocar caso 1. Okay? Ponto e vírgula. Aí vocês não podem esquecer do break. Sempre tem que ter o break depois de cada case aqui finalizado. Bom, agora eu vou colocar meu case 2. Tudo bem, vou colocar meu case 2. Case 2 eu vou pôr para imprimir quote caso 2. Tá, vírgula, break. Tá aí. Deixa eu organizar aqui melhor. Tá aí. Caso 1, caso 2. Não sei se isso. Da switch tem que ter o ponto abre e fecha chave. Não posso esquecer. Estava esquecendo. Case 1, case 2. Deixa eu só organizar a tabulação aqui. Tá aí. Então, nós temos aí a estrutura do switch case, né? Então, o meu case aqui que ele vai procurar, o meu switch vai procurar valor 2. Então, onde eu tenho o valor 2 no case? Aqui. Então, ele vai ter que mostrar caso 2. Tá? Então, vou dar um play aqui para ver se está tudo certinho. Olha lá, mostrou o caso 2. Se aqui um parâmetro do meu switch colocar 1, o que ele vai vir? O que ele vai fazer? Ele vai executar o case 1. Olha lá, caso 1. Caso 1. Eu posso aqui nesse parâmetro colocar uma variável. Então, por exemplo, qual que é o parâmetro do switch? É o valor atribuído à variável x. Então, eu posso vir aqui, atribuir o meu x, colocar valor 2. Ele vai pegar o valor que tem atribuído a essa variável e vai usar como referência para achar o case. Como o case é 2, está lá, mostrou. Okay? Bom, e se caso eu atribuísse um parâmetro, não tem nenhum dos casos aqui, colocasse aqui, sei lá, o valor de x 4. Então o switch ele vai buscar a referência 4. Tem aqui algum case com a label 4? Tem. Então ele não executa nenhum caso, sai do switch. Olha lá, não executou nada. Se eu tivesse alguma instrução fora do meu switch case, ele iria ser executado normalmente. Vou mostrar aqui. C++. Tá aí. Vou atribuir aqui o valor x. Vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. Então, como é atribuído a x valor 1, então ele vai procurar o case 1 aqui. Então, o que ele fez? Imprimiu aqui caso 1. Terminou de escolher o caso e executar a instrução daquele case, sai do switch, e se eu tiver mais alguma instrução aqui sendo executada, vai ser mostrado na minha tela. Então, observe aqui que mostrou C++. Bom, pessoal, esse aqui seria o nosso switch case. Tá? E para finalizar, vou mostrar aqui um exemplo rápido. Um if, se x é igual a 1. Um if, outro if, no caso aqui verificando uma outra condição, se y é igual a 2, por exemplo. Vou executar uma instrução aqui, quote,
Ah, vou imprimir a letra A, só para a gente saber qual instrução foi executada. Else. Vou imprimir a letrinha B, só para a gente saber. E agora, o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando um if dentro de outro if. Vou fazer a mesma coisa com o else. Vou pôr um if aqui de x igual a, sei lá, 2. Aí vou mandar executar code. Letrinha C, para mostrar a letrinha C, tá aí. E por fim, else aqui, mandar mostrar a letrinha D. Tá aí. Tudo bem, o que eu fiz aqui? Usei uma estrutura de if dentro de if. Então, o que vai acontecer aqui? Ele verifica essa condição. Se essa condição for verdadeira, a gente se preocupa com a análise aqui dentro desse if. Se caso essa condição aqui inicialmente já for falsa, cai dentro do else, a gente se preocupa com essa condição aqui. Então, se x valer 1, ele verifica se y é igual a 2. Então, vou mostrar a letrinha A. Caso contrário, vai mostrar a letrinha B. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vou atribuir o valor x 1, vou declarar y e atribuir o valor 2. Então, como que funciona? Verdadeiro aqui, executa essa instrução. Então, tem que mostrar a letrinha A. Tá lá. Agora, eu vou deixar y valendo 3. Ou seja, verdadeiro, aqui vai ser falso, vai cair aqui. Vai ter que mostrar a letrinha B. Olha lá, letrinha B. Agora eu vou deixar x falso. Vou deixar x valendo 2. Tá aqui, ó. Então x não vai valer 1. Automaticamente ele vem com o else. Então essas instruções aqui eu esqueço. Vou trabalhar com as instruções do else. Daí nas instruções do else, ele verifica se x vale 2. Se x valer 2, ele mostra C. Caso contrário, vai mostrar a letra. Como x eu atribuí valor 2 aqui, ele vai ter que mostrar a letra C. Caractere C. C. Agora eu vou colocar a letra 3 aqui. Então, ele verifica x é igual a 1? Não. Então, tudo isso daqui já não me interessa mais. Eu venho para o else. Aí dentro do else, ele verifica novamente, pergunta se x é igual a 2. Como x vale 3, isso aqui já não vai ocorrer, automaticamente a única instrução que sobra é mostrar a letrinha. Ok? Vamos executar. Tá aí, a letrinha D. Então aqui nós temos uma estrutura usando if-else dentro de if-else. Tá? É possível utilizar? Sim. Só tome cuidado com as hierarquias de if-else, com as chaves, para que vocês não se perdam, né, na digitação do código. Eu poderia substituir esse if-else por aqueles operadores e ou que eu mostrei como exemplo? Poderia. Okay? Pessoal, então reproduzem todos esses exercícios aqui, esses exemplos de código que a gente fez, tá? Façam análise minuciosa para que fique bem claro aí a questão da utilização de condicional. Abraço, até a próxima.